tema rápido, também vou fazer uma girada com todo mundo, vou começar com o Joel aqui. Tem um aspecto cultural na nossa sociedade, e não é apenas no Brasil, morei em alguns países e vi isso em outros lugares também. Existe, inegavelmente, preconceito com vendas. Isso é algo inegável. Existe uma compreensão inconsciente de que quem não deu certo na vida vai vender alguma coisa. Uma mãe procurando emprego para o seu filho, às vezes ela chega para o amigo e fala, olha, pode ser qualquer coisa, arruma um emprego para o meu filho, pode ser até venda. Porque existe uma consciência ou um pensamento inconsciente, talvez, de que isso é algo de segunda categoria, de terceira categoria. O que se contrapõe a tudo que a gente falou até agora, porque todo mundo falou sobre o quanto é essencial a vendas. Por que você acha, Joel, que existe esse preconceito com vendas? Essa pergunta é muito boa. Essa resposta eu encontrei num livro chamado Sapiens, do Yuval Harari. E ele diz o seguinte, quando a gente estava lá na ancestralidade, então o mundo era escasso, era muito perigoso e acumular energia, por exemplo, numa caça era muito raro. Então você matava um animal e aí você só ia, de repente, ter a oportunidade de matar um animal depois, sei lá quando. Então a pessoa, ela economizava energia, ela guardava energia. O mundo passou, os anos se passaram, o mundo está abundante, mas o cérebro não evoluiu. Quando entra um vendedor, a pessoa pensa, lá vem um vendedor. É a mesma coisa que... Um caçador. Sugar minha energia. Tá caçando a minha energia. Eu não quero aquela pessoa sugando a minha energia. Então o cérebro reptiliano já pensa, ixi, já vem um vendedor. Mas tem uma coisa, as pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que as coisas sejam vendidas para elas. Então o vendedor, ele é taxado como, sabe aquele cara daquele programa que passava na TV, o Tabajara? Como é que era? Organizações Tabajara? Que era Cacete do Planeta? O Cacete do Planeta, eu acho que era o seu Creyson, é o Somebody Love. Então é aquele cara, é o Somebody Love, é o cara cheio de guerigueri, aquele jeitão, é o cara que vai sugar minha energia, já vem esse cara me oferecer uma coisa. Eu fui criado assim pelo meu pai, e lá vem aquele cara me oferecer ouro. Eu lembro uma vez, Flávio, a gente era pequenininho, e aí eu devia ter uns 10 anos, a gente tava andando no centro da cidade, aí tinha aqueles caras que vendem ouro. E aí o cara parou o meu pai e falou assim, eu tenho uma oportunidade maravilhosa pra você, compre ouro agora, porque vai ser uma oportunidade maravilhosa pra você, maravilhosa pra você. Aí meu pai falou, é tão boa assim? Aí o cara falou, sim, dele, então fique pra você. E ali eu percebi, putz, esse é o cara, é o sugador de energia. Então o nosso cérebro já pensa, ó, lá vem um cara querer o meu dinheiro. Então acredito que é uma questão cultural, uma questão histórica, mesmo sabendo que as pessoas adoram comprar. Você acha que possa ter uma origem religiosa, Tiago, uma vez de que a ganância, a vontade o desejo de enriquecer, as vendas, é o centro, né, do capitalismo? Olha, é muito interessante porque mesmo se tiver alguma origem religiosa, você vê que tudo que compõe o mundo religioso acaba usando muito dos motores e técnicas e modelos de vendas para propagar a própria religião. Perfeito. Não é? Então, assim, seria uma hipocrisia dizer que de alguma forma isso não tem algum tipo de conexão. Mas pensando um pouco nessa origem religiosa e olhando sob a ótica de Sapiens, né, que o João falou, eu estava pensando o seguinte, como tudo na vida que tem pouca barreira de entrada, aqueles péssimos vendedores, ou aqueles vendedores ignorantes, ou aqueles vendedores sem a mínima técnica, acabam muitas vezes, ou até desonestos, né? Eles acabam muitas vezes transformando toda uma classe, né, em algo mal visto muitas vezes. Então, se você pegar um exemplo recente dos coaches, né, o coaching é uma coisa ruim, você tem presidente dos Estados Unidos com coach, você tem grandes atletas com coaches, só que de repente isso daqui é uma profissão mal vista. Quando você olha para vendedor é a mesma coisa, né? Todo mundo gostaria de ter ótimos vendedores na sua companhia, mas a gente geralmente abomina os outros vendedores, especialmente aqueles que querem vender alguma coisa pra gente. O que eu percebo é o seguinte, a gente vive num mundo onde isso aqui é algo humano, que a gente tem de fato uma necessidade por segurança. A gente quer segurança, a gente quer se sentir seguro, a gente quer ter previsibilidade. Só que eu vejo acontecendo, né, um movimento hoje onde as pessoas elas estão negligenciando responsabilidades e deveres e elas só querem direitos. Elas querem ter direito a tudo. Eu quero ter tudo, eu quero ter segurança, eu quero tudo isso.
E a cabeça do bom vendedor não é uma cabeça de direitos, é uma cabeça de responsabilidades e deveres, porque o sucesso está na mão dele. Então, se ele vender, ele ganha dinheiro. Se ele não vender, ele não vai ganhar dinheiro. Aqueles que conseguem entender que você tem uma responsabilidade nesse mundo de multiplicar cada vez mais e que você pode vender, você pode ganhar muito dinheiro e você consegue aceitar um risco de perder, você acaba comprando também o risco de ganhar. Então, quando você decide virar um vendedor e você assume uma responsabilidade, você pode, inclusive, enriquecer. Então, eu acho que são duas cabeças. Pacote. Exatamente. A possibilidade de perder e a possibilidade de enriquecer. Exatamente, desde que você abra mão desse pensamento de direitos e você entenda que você vive num mundo onde o resultado real não tem a ver com isso, sim com responsabilidades e deveres, né? Bush, você que também atua aí com vendas por tanto tempo, o Thiago falou sobre o desejo das pessoas de buscarem segurança e às vezes abrindo mão de sua liberdade. Você também já gerenciou times de vendas. E é muito comum em time de vendas você ter bônus, você ter prêmios, você ter o cara ter acesso a ganhos muito acima da média. Você já deve ter visto gente trafegando nessa carreira de vendas que fracassou e gente que deu certo. Esse cara que deu certo é o cara que buscou mais a liberdade do que a segurança? O que eu mais vi nesse mundo de vendas de gente dar certo é quem entendeu que vendas é uma soma de pilares, né? Porque a gente tem também um outro dogma na sociedade que vendedor bom é aquele que nasceu falante ou que tem um dom de se comunicar, coisa que a gente não precisa nem explicar. Esse é outro mito, então, pra gente derrubar. Eu não sei, mas pra mim é evidente, né? Com certeza. E quando a gente fala de liberdade e segurança, o que acontece muitas vezes as pessoas elas inverterem a ordem. Quando a gente está trabalhando com vendas, a gente está servindo alguém. A gente não está nos servindo. Só que a gente vai entender que vendas como eu falei antes, é uma transformação, para mim foi, o Caio acho que colocou mesmo na mesma linha. Vendas para mim é a ambição, que tu colocaste muito bem no início, pelo menos eu estou rotulando assim, técnica e por fim também para mim resiliência, porque o cara que vai trabalhar com vendas, se não entender que ele vai ter mais não do que sim, ele não vai curtir aquilo. Então para mim vendas é como um médico que vai dar uma cura para alguém, sabe? A sensação de ver que tu tá fazendo alguém melhorar, para mim, vendas é isso. Se eu trabalho com vendas, eu entendo o que eu posso vender, como eu vou melhorar a vida de alguém, eu vou ter sucesso em vendas. O problema é que eu vi muita gente nesse mercado ganhando bons bônus, que às vezes tinha um pico, mas nem sabia por quê. Às vezes sofreu uma venda e depois não se estabeleceu, porque ele não tinha a essência de servir. Ele tinha a essência de ser servido. Então, às vezes, até um argumento, às vezes um cliente chegou preparado, vendeu. Por isso que muito empresário começa, às vezes, indo bem, depois ele cai. Porque ele não entendeu o que ele está gerando de valor, ele só entendeu que eu quero te vender esse copo de água. E ele vai empurrando, sei lá, se daqui a pouco eu pego um cara, com sorte eu vendo, mas eu não vou ser perene. O Thiago falou, não tem barreira de entrada. Mas por que pouca gente se dá muito bem em vendas? Porque pouca gente se dá o luxo de treinar muito, de viver o processo, de evoluir, de buscar conhecimento, né? Desculpa que eu me estendi, mas eu acho que é um pouco da minha linha, como eu vejo. Estenda-se à vontade. Você aqui é parte do meu conselho. Não, cara, eu vou aproveitar. Eu posso antes de mudar de assunto? Pode. Não, eu vou só complementar. Aqui Tá bom, não, beleza. Ou você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu tô pensando na pergunta que você me fez ainda e eu refleti um negócio agora. Então volta aqui, cara. Você estava perguntando sobre ter uma origem religiosa em venda? Perfeito. Eu acho que os religiosos são os melhores vendedores. Os religiosos, eles têm fé. Então eles primeiro acreditam no que eles estão vendendo. Perfeito. Então, olha só, eles acreditam no produto deles. Né? Se a gente fosse trazer para o mundo mais materiais, eles acreditam no produto deles. Então, alguém que acredita no seu produto, alguém que é capaz de chorar falando sobre isso, capaz de se emocionar, né? Capaz de viver uma vida, entregar sua vida, né? Entregar sua vida por isso, como que alguém vai vender com mais paixão do que uma pessoa que é religiosa? E aí, se você for olhar, não sob a ótica técnica de um pitch de venda, mas sob a ótica de modelo de vendas, a gente encontra na religião, ou enfim, em igrejas, o melhor modelo de venda, ou pelo menos um checklist que é replicável a qualquer negócio. Porque para pensar, vendas. Cara, se você está vendendo dentro de uma comunidade, cara, você tem muito mais chance de vender. As pessoas querem fazer parte de uma comunidade. Exatamente. Não é? Então as pessoas vão chamar do quê? De irmãos lá dentro. Então você pega, no meu caso, eu chamo de primos. Somos primos. Então, assim, todas as comunidades, elas têm muito mais força, né? Quando você for olhar sobre manual de vendas, ou pelo menos manual de seja lá o que for do produto, do serviço, enfim, existe um manual. Script. Né? Existe um script, existe a Bíblia, né? Todo mundo olha para esse mesmo manual, existe um processo. Olha só, você tem prova social. Isso mudou a minha vida, né? Isso mudou a vida dele. Isso mudou a vida daquele. Ou seja, tem várias provas sociais. Então, assim, tudo no modelo de negócios, não como um negócio, mas no modelo que é replicar para negócio, você vê todos os gatilhos de uma cartilha de venda ser aplicada aqui. Além de tudo, você tem inimigos muito claros em comum. Cara, quando
eu trabalhei mais próximo à XP, a gente tinha um inimigo, o bancão, o gerente, né, que vendiam produtos horríveis. E aí fica muito mais fácil você vender com o seu inimigo ou você criar um movimento quando você tem um inimigo e você tem algo que você acredita, né, na liberdade, na taxa, na isenção de tarifas. Então você vê que existe uma cartilha. Então, eu só quis puxar de novo esse assunto porque quando você mandou pro Bush, eu falei, cara, eu acho que os religiosos são os melhores vendedores. Fechando parênteses, né? Primal Branding, que é um conceito do Patrick Hellon, exatamente o que tu acabou de dizer. Enfim, entre mais uma cacetada de coisa aqui.